Produção Columbia Pictures Television. Versão brasileira, Herbert Richards. É minha carteira de identidade, com meu nome, minha fotografia, minha assinatura. Uma assinatura pode ser falsificada. A aparência de um homem pode ser modificada num sem número de maneiras. Mas há uma coisa do ser humano que não pode ser falsificada nem mudada permanentemente. Esta é uma cópia dela, ampliada 2000 vezes. A minha digital. Entre os muitos milhões de pessoas que já viveram e morreram neste planeta, jamais se encontrou duas delas com os padrões exatamente iguais de estrias, curvas e paredes. As digitais são um meio perfeito de assegurar a correta identificação. Mas checar digitais é um trabalho somente para especialistas altamente treinados. E eles levam um tempo considerável. Muito bem. Agora existe este aparelho. Pode parecer simples, mas ele faz um trabalho complexo muito rápido. Minha carteira de identidade com a minha digital. E agora, farei outra digital para comparação. Serei o homem que eu digo ser? O sinal verde. As digitais conferem. Um instrumento como este evita todo tipo de fraude, falsificação e golpe sujo. Torna a vida mais difícil para os bandidos. E é apenas uma de um arsenal enorme e fantástico de armas de combate ao crime. No Japão, a moderna tecnologia é usada para proteger os animais dos ladrões. O roubo de gado aqui é como roubar ouro sobre cascos. A carne é vendida por mais de $60 o quilo. Para a polícia, a recuperação de novilhos roubados tem sido mais fácil através das impressões no focinho dos bovinos, que são tão distintas quanto as digitais dos humanos. Identificação instantânea pelo focinho. Para pegar um ladrão na Inglaterra, a polícia desenvolveu novas técnicas computadorizadas para ajudar as vítimas a identificar os bandidos. Este assalto é simulado. Bem, aqui está. Vamos, dona. Vamos lá, coloque tudo aqui dentro. Tire tudo da estante, coloque aqui dentro. Vamos logo, dona, vamos logo. Ande logo, coloque aqui dentro. O temor da vítima, nessa experiência breve, mas intensa, pode apagar na memória os detalhes específicos. Depois, entretanto, mesmo uma vaga lembrança de um tipo comum pode ser transformada num retrato pelo computador. A diferença está na cabeça. Cada detalhe acrescentado estimula a lembrança de outros detalhes. Valerie, vamos ver apenas o cabelo R2, tá bom? A senhora pode observar este. É diferente. Baixe um pouco mais. Um pouco mais baixo. Sim. Agora o cabelo, a linha dos cabelos. E agora como é que está o esboço? O formato é mais ou menos esse aí. É isso? Nós vamos reproduzi-los na tela. A senhora poderá ver 5 pares de olhos. Bom, eu creio que o terceiro de baixo para cima é o mais provável. O terceiro. Acha que o rosto está mais parecido agora? Realizando uma operação plástica eletrônica, o computador recria o rosto do criminoso. Pode ter o nariz quebrado, não é? Assim. A combinação perfeita. Assim está bem. Para agarrar bandidos, o computador se torna um desenhista. Para evitar falsificação, ele torna-se um especialista em caligrafia com extraordinária destreza. O ato de assinar, neste caso, é para conseguir entrar numa área de segurança máxima. Exige que se pressione um código para iniciar um teste de validade. Depois, a assinatura. A seguir, o computador assume. Para a máquina, um nome não é apenas um nome. Ela mede o tempo em microsegundos em que cada letra é formada. Ela mede a pressão exercida pela pena no papel.
Uma assinatura autêntica é confirmada em segundos, corretamente comparada em tempo, pressão e aparência com amostras armazenadas na memória do computador. Uma secretária experiente, familiarizada com a assinatura do patrão, pode assinar as cartas por ele. Mas ela não pode assinar com um computador para ele. A assinatura pode parecer a mesma, mas o computador detecta as diferenças do tempo e pressão que revelam ser uma falsificação. O uso da eletrônica no combate ao crime em Shreveport, Louisiana, tem pego culpados como neste assalto simulado numa média incrivelmente grande. O aparelho eletrônico envolvido não evita o crime, mas ele torna impossível aos criminosos fugirem com o roubo. Do momento em que o ladrão deixa o banco, ele sem saber está deixando uma trilha. Escondido na sacola ou no próprio dinheiro, há um transmissor secreto invisível, emitindo sinais constantes às unidades de patrulha da polícia. Para pegar o bandido, a polícia simplesmente segue a orientação fornecida pelos indicadores. Desde que o ladrão fique com o dinheiro, eles poderão seguir todos os seus movimentos. Nem os inventores e nem a polícia revelam como o sistema funciona. Mas em Shreveport, esse tipo de crime foi reduzido em mais de 80% em apenas 3 anos. Para os criminosos, a escuridão da noite já não é mais um manto protetor. Novas câmeras que fotografam o calor, não a luz, têm sido adotadas ultimamente na guerra contra o crime. Desenvolvidas originalmente para uso dos militares, câmeras com controle remoto como esta têm se tornado um instrumento para a polícia. Um olho no céu que nunca dorme. O funcionamento do sistema é explicado pelo policial Jim Singley. O sistema é basicamente um mecanismo de busca de calor. Ele capta imagens quentes vindas do solo. E o que faz é examinar o solo cerca de 80 vezes por segundo. Ele capta a imagem quente do solo 80 vezes por segundo e a projeta em uma tela de TV. E se parece muito com a de sua casa, uma tela de TV em preto e branco. A câmera infravermelho, em patrulha sobre San Bernardino, Califórnia, fornece uma visão clara de um estacionamento às escuras. O motor quente, indicando um visitante fora da lei em potencial, irradia um brilho forte. Um automóvel numa rua dos fundos com os faróis ligados pode, por outro lado, ser invisível pelo alto. A fotografia infravermelho capta e os policiais podem investigar. Nenhuma atividade criminosa aparente. Apenas um defeito mecânico. Nas áreas residenciais, um carro estacionado com o motor quente pode indicar que um morador acabou de chegar em casa ou que há um ladrão nas imediações. A patrulha do infravermelho pode alertar uma unidade em terra para investigar, enquanto eles continuam de olho lá em cima. Helicópteros e alta tecnologia. Novos desenvolvimentos e novas aplicações na guerra contra o crime que nunca termina. Acredite, se quiser. Em Carabel, Flórida, o departamento de polícia opera de uma simples cabine telefônica. Acredite, se quiser. No sul da Califórnia, os raios do sol são coisa certa. As chuvas, entretanto, não têm essa garantia. E é por isso que é necessário manter nossos jardins verdes. Engraçado. Jamais nos ocorre que, enquanto a água é fornecedora da vida, pode também ter um efeito mortífero nos distraídos habitantes de um mundo em miniatura que está à nossa volta.
Existem mais de 200 milhões de insetos no mundo, a mais do que o número de pessoas. Eles são, em geral, invisíveis, mas são quase sempre vulneráveis. Sozinha, uma única formiga é impotente. Trabalhando em unidades organizadas, entretanto, elas são capazes de notáveis conquistas. Na América do Sul, exércitos de formigas saqueadoras, chamadas atime, abrem uma trilha até as copas das árvores. No esforço coordenado, as formigas rasgam as folhas de árvores escolhidas, assim como fazendeiros fazendo uma colheita. As formigas cortam e levam embora as partes macias das folhas, não para comer, mas para usá-las como fundação de um cultivo misterioso que as formigas fazem para si no subsolo. No lento processo de mastigação, as folhas são transformadas numa mistura para alimentar um fungo especial, o qual, por sua vez, alimenta as formigas. O fungo é uma forma de vida cultivada pelas formigas e seus ancestrais há milhões de anos. Sobrevive apenas como resultado do cuidado delas. Cada grupo de formigas parece ter uma tarefa específica a realizar. Algumas são portadoras para transportar a larva de uma nova geração. À medida que a coluna cresce, outras recebem a missão de aumentar o seu ninho subterrâneo um grão de cada vez. Algumas câmaras podem ter até dezenas de metros. Para manter os aposentos limpos, as formigas livram-se de seu lixo de um modo parecido com os dos humanos, criando um depósito de lixo que se transforma numa montanha em miniatura. Na selva, esse esforço em equipe assegura a sobrevivência do grupo. No deserto, entretanto, uma formiga sozinha e desatenta está sujeita a perigos constantes. Morte instantânea pode rondar nas sombras de cada uma. Esta é uma formiga-leão, um inseto que se alimenta de formigas. Mas ela não espreita sua presa. Em vez disso, ela prepara uma armadilha e aguarda sua refeição passar. A formiga-leão joga uma barragem de areia para evitar que a sua vítima escape. Apesar da luta desesperada, a formiga está perdida. A formiga-leão devora o fluido de sua presa e abandona a carcaça ao vento do deserto. Em tais batalhas pela sobrevivência do mais forte, este pequeno besouro parece bem equipado para sair com vida após o encontro com uma tarântula. Neste caso, entretanto, a tarântula vai ter uma surpresa, pois este é um besouro bombardeiro. Ele traz uma arma potente, um gás paralisante. Na fotografia de quadro parado, você pode ver a nuvem de gás explodindo. Uma série de jatos emitidos, cada um deles fervendo. Para o besouro bombardeiro, o esguicho de gás é uma arma defensiva para proteger-se dos seus inimigos. Para horticultores, muitos insetos são saqueadores destrutivos. Para a natureza, entretanto, existe um sistema de perfeito equilíbrio. Danos como este numa plantação de repolho são causados por uma raça voraz de lagartas.
À medida em que a população de lagartas cresce, atrai a atenção de um inimigo natural, uma variedade especial de vespa chamada de parasitoide. Para a vespa fêmea, a lagarta é uma presa fácil. Seu objetivo, entretanto, não é matar, mas transformar as lagartas em incubadeiras vivas. Em cada uma delas, ela injetará cerca de 150 ovos. Com o tempo, quando crescem, as larvas consumirão a lagarta de dentro para fora, imobilizando-a e, assim, ajudando ao fazendeiro a evitar que comam mais repolho. Mais importante para a vespa, entretanto, é que o corpo da lagarta fornece alimento para uma nova geração de vespas. Quando as larvas emergem dos restos da lagarta, elas tecem delicados casulos, nos quais completam o ciclo de crescimento. No final, a morte da lagarta comedora de repolho resulta no nascimento de uma vespa, a qual não danifica a plantação. No passado, os horticultores dependiam de produtos químicos para vencer a batalha contra os insetos. Mas uma das mais novas armas é o controle biológico. Os mocinhos que combatem de verdade os bandidos, especialmente os afídeos. Os afídeos ameaçam não apenas nossas hortas, mas em uma escala mais ampla e mais crítica as valiosas colheitas do país. Não é o seu tamanho ou apetite que fazem do minúsculo afídeo o terror das hortas. O problema é que eles são em grande número. Se deixados, eles se multiplicariam em uma incrível massa, que em apenas uma estação se igualaria ao peso da Terra. Postados entre nós e os afídeos estão os vorazes besourinhos com o lindo nome de joaninhas. Para elas, os afídeos são uma deliciosa comida. Talvez porque os afídeos segreguem um xarope doce igual ao mel. Qualquer que seja a razão, o apetite das joaninhas pelos afídeos parece ser insaciável. Um fato que inspirou a, pelo menos, o empresário a empacotá-las para vender como uma arma não tóxica. Joaninhas. Cerca de 1.200 são colocadas em uma caixa como esta. De acordo com as instruções, isso é o suficiente para erradicar todos os afídeos de qualquer horta caseira. Inseto contra inseto. Mas, graças ao controle biológico, nós é que desfrutamos os despojos da guerra. Bastante verde em nossas hortas e uma segura colheita. Imutável há vários milhões de anos, o inseto mais antigo do mundo é a barata comum. Acredite, se quiser. Eles a chamam de ciclocrânio. Aparência estranha e ainda experimental. Ela talvez venha a ser a primeira de uma nova geração de aeronaves fantásticas. Entretanto, ela é apenas a expressão recente de um velho e lindo sonho. Uma época, e isso não faz muito tempo, gigantes voavam pelo céu. Esta é uma réplica exata da gôndola de comando da maior e mais luxuosa de todas as naves flutuantes, o poderoso dirigível Hindenburg. Quando as naves como Hindenburg estavam em terra, eram guardadas em edifícios como este. Hangar número 1, Lakehurst, Nova Jersey. Ele tem mais de 300 metros de comprimento, cerca de 80 metros de largura, altura 17 andares. Naquela época, era necessário um espaço muito grande para montar a rígida estrutura que formava o casco da aeronave. Cheia de gás,
ela se tornava uma gigantesca nave flutuante. A maior aeronave dos anos 30 era uma verdadeira maravilha. Grande como os transatlânticos, mas leve que o ar. Mas os dirigíveis pareciam amaldiçoados. O R-101 da Inglaterra foi construído para satisfazer as ambições políticas do Lord Thompson, ministro da Aeronáutica. O R-101 tinha sido destinado para competir com uma aventura particular, mas ele foi mal projetado. Sua construção enfrentou inúmeras dificuldades, mas Lord Thompson insistiu que fosse terminado com rapidez. Ele estava a bordo quando ele partiu para a Índia. Uma distância de meio mundo, a despeito de não ter sido aprovado como seguro para voar. 7 horas depois, o R-101 caiu na França. A ambição havia custado a vida de 48 homens, inclusive a de Lord Thompson. Nos Estados Unidos, continuava o trabalho em dirigíveis como o USS Akron, da Marinha. Ele era o melhor que poderia ser construído na ocasião, mas nem mesmo ele conseguiu escapar da maldição dos dirigíveis. Retirado do seu hangar para um vento forte, ele de repente inclinou-se e caiu. Ninguém saiu ferido, e os danos eram reparáveis. Mas o acidente foi um mau presságio. Maio de 1932. O Akron foi mandado através do país até San Diego, Califórnia. Chegou a salvo, mas a tragédia estava para acontecer. Ao manobrar, ele soltou água para perder peso, mas foi liberada a água demais. A nave inclinou na vertical. Muitos dos tripulantes se soltaram, mas 3 tripulantes não conseguiram. Foram erguidos repentinamente a centenas de metros. O comandante da nave lutou para trazer a nave para o chão, mas o tempo se esgotou. Tentativas para içar o terceiro homem foram frustradas devido às cordas estarem embaraçadas. A aterrorizante luta durou umas 2 horas, até que o tripulante foi finalmente içado. Durante quase um ano, o Akron flutuou sem maiores problemas. Uma nave magnífica e extraordinária foi construída para operar como aeronave de transporte. O Akron foi projetado para lançar, receber e armazenar 5 aeronaves de combate. Mas, infelizmente, não conseguiu escapar da sua sina. Em 3 de abril de 1933, ela caiu no oceano. 73 homens morreram. Apenas 3 sobreviveram. A despeito de tais desastres, em 1936, a Alemanha apresentou o poderoso Hindenburg. Ostentando gigantescas suásticas nazistas, ele parecia manifestar a prova da invencibilidade alemã. 250 pés de comprimento, ele viajava facilmente a 100 km por hora. Foi a primeira nave construída especialmente para transportar passageiros através do Atlântico. Tão seguro que o Papa permitiu uma missa em pleno voo. Uma viagem no Hindenburg era um cruzeiro de luxo. A comida e o serviço eram equivalentes aos de um hotel de primeira. Em toda a história da aviação, jamais houve nada para se rivalizar ao conforto e ao charme do Hindenburg. Durante 1936, o Hindenburg atravessou o Atlântico 34 vezes, em algumas delas transportando cargas incomuns. A segunda temporada do Hindenburg começou em maio de 1937. A viagem foi tranquila, embora açoitada por ventos. Passar sobre Manhattan, no Hindenburg, era uma emoção. Uma visão inesquecível, tanto para os nova-iorquinos como para os passageiros. A nave prosseguiu até Lakehurst, Nova Jersey, mas ninguém suspeitava que aquelas eram as últimas horas de uma era. Uma era que foi maravilhosa, romântica e destrutiva.
Em Lakehurst, os passageiros se reuniram para o retorno à Alemanha. Entre os repórteres que cobriam essa primeira chegada na nova temporada, estava o locutor de rádio Herbie Morrison, de Chicago. Reportagem do local era novidade em 1937. Morrison queria provar que isso acrescentaria substancialmente emoção ao rádio. Sua narração começa quando Hindenburg se aproximava do campo e preparava-se para o pouso. Aí vem ele, senhoras e senhores. É uma visão maravilhosa, descendo do céu, vindo em nossa direção e em direção do mastro de atracagem. A turma do pouso vai para seus postos. As ordens são transmitidas. Os passageiros, apesar do vento, estão olhando para baixo, para o campo à sua frente, olhando para o mastro de atracagem. Está praticamente parado. Eles lançam as cordas do nariz da nave. Está começando a chover de novo e a chuva parece atrapalhar um pouco. Eles apertam... Ele está em chamas. Está em chamas. Saiam daí, saiam. Vamos, saiam. Saiam todos. É assustador, é assustador. Está descendo, transformando-se em chamas e caindo sobre o mastro de atracagem. Gente. Acreditem, é terrível. É uma das piores catástrofes do mundo. É uma visão terrível. Caindo 400 ou 500 pés acima. É uma queda horrível, senhoras e senhores. A fumaça e as chamas. E agora a estrutura se espatifando no chão. Não, o mastro de atracagem. A nuvem de fumaça em torno dele. A fumaça está cobrindo tudo. Eu não acredito. Eu não posso falar. Senhoras e senhores, é terrível. O Hindenburg carregava cerca de 7 milhões de pés cúbicos de hidrogênio explosivo. De modo incrível, 62 passageiros e tripulantes sobreviveram ao inferno. 35 morreram. O grande sonho havia terminado em pesadelo. Pode ser irônico, mas o futuro da aeronave mais leve que o ar pode muito bem estar aqui em Lakehurst, Nova Jersey, local do desastre do Hindenburg. Este não é o hangar do Hindenburg, mas um outro chamado hangar número 6. Dentro dele, neste exato momento, está sendo construída uma notável máquina voadora chamada Hellistat. Tentem imaginar alguma coisa parecida com o Hindenburg, mas movida e manobrada por 4 enormes helicópteros que são de fato ligados a ela. Isto não é fantasia, mas realidade em desenvolvimento. Se acharem difícil imaginar, bem, paciência. Fiquem com os olhos voltados para o horizonte. As grandes aeronaves, os suaves gigantes roncando pelo céu, poderão aparecer entre nós novamente. Acreditem, se quiser. Em 1828, o inglês Charles Green fez um voo de 1 hora em um balão montado em um pônei. Acredite, se quiser. As coisas nem sempre são o que parecem. Este pode parecer um edifício inteiramente comum, datado do século XVII, do tipo nada incomum aqui em Windsor, Inglaterra, nos arredores de Londres. Foi projetado por um homem chamado Sir Thomas Phipps, mas ele morreu antes da construção estar terminada. Os líderes da cidade pediram para Sir Christopher Wren terminá-lo. Outras obras de Wren, um dos mais famosos arquitetos da história, incluem hospitais, palácios, bibliotecas, residências reais e mais de 50 igrejas, inclusive a maior igreja de Londres, a magnífica Catedral de St. Paul. Sem surpreender, Christopher Wren previu que não haveria problemas para terminar este edifício e em pouco tempo estava terminado. Mas os líderes, no dia da inauguração, notaram uma grande falha no projeto, ou pensaram notar. Como poderiam estas frágeis colunas exteriores suportar todo o edifício? Cedo ou tarde, eles insistiram, ele acabaria ruindo. Wren assegurou a eles que não havia perigo, mas os líderes da cidade não recuaram e Wren teve que colocar estas colunas adicionais. Mas os séculos provaram que Wren estava inteiramente certo. Parece que os líderes da cidade aprovaram finalmente, sem sequer notar, que Wren tinha construído as colunas exigidas, mas 1,5 centímetros menores. Elas não apoiam o teto em nada. Isso é que é a autoconfiança.
A imaginação de Christopher Wren, embora enorme, conseguiu encontrar uma rival com o que foi realizado há muitos anos aqui no nordeste da Grécia. Meteoro é o nome dado a estas belas formações de granito, das quais o arquiteto foi a própria natureza. No século XI, monges eremitas começaram a residir em cavernas, em penhascos, a 40 metros de altura. E até hoje, utilizando escadas e carretilhas, eles buscam o isolamento para meditar e estudar aqui. No século XIV, a Igreja Ortodoxa Oriental assumiu a responsabilidade por um projeto monumental, construir mosteiros em algumas das montanhas mais inacessíveis de Meteoro. Engenheiros e arquitetos contemporâneos têm a maior admiração por estas estruturas notáveis, que serviram tanto como santuários para os cristãos devotos, como cidadelas inexpugnáveis contra os inimigos. Mais de 1000 religiosos habitaram em certa época estes mosteiros. Atualmente, apenas 4 deles ainda são usados, mantidos por alguns monges dedicados. Lindíssimas obras bizantinas permanecem intactas, para nos maravilhar 600 anos depois. Preciosas relíquias foram em outra época adoradas aqui. Inclusive, muitos creem, um dedo de São João Batista e um pedaço da cruz de Cristo. Meteoro, onde os religiosos ainda encontram uma fuga dos problemas do mundo. A despeito do inverno rigoroso e verão muito quente, muitas pessoas gostariam de viver aqui no deserto próximo de Talas, Novo México, mas é caro demais construir aqui. Mike Reynolds surgiu com o que ele acha ser uma solução ecológica e econômica. Seu estilo de arquitetura não tem nada de convencional. Utilizando-se daquilo que consideramos lixo, ele utilizou de modo criativo e prático as coisas que costumamos considerar inúteis. Eu sempre utilizo alguma coisa que foi jogada fora e que vem sujando o planeta, como lixo e pilhas de pneus, que eles queimam e poluem o ar, latas que andam espalhadas, mas elas são valiosas quando eu as vejo, como madeiras ou tijolos ou qualquer coisa, e é grátis. Em cada estrutura, pequena ou grande, Reynolds experimenta novos desenhos de materiais. Pneus no teto, pneus apoiando paredes internas. Mais de 500 pneus fornecem um isolamento para manter a casa fresca no verão e quente no inverno. 80% do aquecimento são fornecidos pelo sol. Latas vazias de alumínio substituem os tijolos pesados ou o concreto, mas fazem um alicerce confiável nas delicadas redomas. Um tambor de 80 litros torna-se uma janela para o quintal. Uma tampa de lata de óleo torna-se um belo puxador de porta. Mais de 250 mil latas, usadas dentro e fora, foram necessárias para dar forma e sustentação a esta casa, uma das tarefas mais ambiciosas de Mike. A casa que Mike Reynolds construiu para ele morar também foi construída basicamente de refugos. O custo total foi um pouco mais de $10 mil, consideravelmente menos do que foi gasto para construir uma residência temporária para os astronautas que ocuparam a primeira casa da história no espaço sideral. Este é o Skylab, o maior artefato espacial lançado de nosso planeta. Construído em 1973, era um mundo em si mesmo, maior que um prédio de 10 andares. Foi projetado para testar a habilidade do homem em períodos longos no espaço. Assim como os técnicos, os astronautas se preocupavam em fazer observações científicas específicas.
Sua missão, entretanto, não era apenas trabalhar. Havia também tempo para brincar em um mundo onde não há em cima nem embaixo. No espaço, demonstrações de força não exigem força alguma. Mas a ausência de peso tem os inconvenientes. O aspirador de pó torna-se um instrumento vital num corte de cabelo e para recuperar a água após um banho. Na gravidade zero, servir uma refeição é fácil. Comer, entretanto, é um pouco mais difícil. Preparar-se para dormir é fácil, mas você tem que se prender na cama, ou poderá sair flutuando. O quintal do Skylab é o espaço infinito. Para os astronautas caminharem lá fora, todavia, é preciso total confiança no cordão que o prende à espaçonave. O Skylab tem servido para muitos testes. No futuro, porém, os cientistas acreditam que estações maiores nos permitirão residir permanentemente nessa nova fronteira. Acredite, se quiser. A maioria das pessoas são apenas observadores ou soldados anônimos em um desfile da história que passa. Poucos são os que acabam nos livros da história, como os presidentes dos Estados Unidos. 39 notáveis cavalheiros, indo de George Washington a Ronald Reagan, ou... eu deveria dizer 40. A pessoa em questão é o Sr. David Rice Atchison. Vocês encontrarão referência a ele nas notas de rodapé de livros como estes. Ou... se você quer ter uma ideia de sua aparência, passe em Plattsburgh, Missouri, onde foi erigida uma estátua para ele com a adequada inscrição: Presidente dos Estados Unidos por um dia. Parece que quando o presidente James Polk terminou seu mandato em 3 de março de 1849, o novo presidente eleito, Zachary Taylor, um homem religioso, recusou-se a aceitar a presidência num domingo. Ele insistiu em ser empossado na segunda-feira. De acordo com a Constituição, o presidente do Senado americano torna-se automaticamente o presidente quando a presidência e vice-presidência estão vagas. E por isso, David Rice Atchison tornou-se presidente por um dia. Segundo os relatórios, o dia passou tranquilo. Atchison dormiu a maior parte dele, sendo acordado ocasionalmente por colegas do Congresso que pediam, brincando, um emprego. Na segunda, Zachary Taylor foi empossado na presidência e David Rice Atchison tornou-se uma nota de rodapé na história. Acredite, se quiser. Canal 21 UHF, o canal de São Paulo.